Boa noite, bem-vindos ao Estado de Emergência Climática. O meu nome é João Camargo. Podem continuar a seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Spotify, pelo YouTube. Temos acompanhado esta rubrica nas últimas 2 semanas, tem feito basicamente uma leitura daquilo que são a continuação da crise climática, que tem sido bastante ofuscada no meio da crise do coronavírus e da crise económica e da crise social a elas associadas, e temos deixado um pouco assuntos políticos mais no âmbito da quarentena climática, como ocorreu ontem à noite, no direto que foi feito com a Inês Teles e com o Manuel Araújo. Mas vamos falar um bocadinho hoje sobre o que é que se está a passar com a indústria petrolífera e vamos também falar sobre uma coisa que normalmente é menos vista. Nós já comecei a falar um bocadinho no último estado de emergência, mas que vamos falar mais desta vez, que é a nossa capacidade de recuperar os ecossistemas, de melhorar e, portanto, a nossa capacidade de beneficiarmos o sítio onde vivemos. Vou começar aqui com uma apresentaçãozinha por causa da questão do petróleo. Então, podemos começar. A indústria fóssil, como a economia capitalista global, enfrenta neste momento o maior desafio da sua história. Esta indústria apesar desta indústria ser a principal responsável pela maior calamidade da história da civilização humana, as alterações climáticas, conduziu a seu bel prazer a geoestratégia das maiores potências mundiais dos últimos 60 anos. Há uns anos atrás falava-se bastante de uma coisa que era o pico de petróleo e como havia uma expectativa de um pico de petróleo, provavelmente perto de 2010, as coisas havia uma expectativa que lentamente as coisas fossem melhorando e que a indústria fosse perdendo a sua força. Mas como foi descoberta também a exploração de gás de xisto e a exploração de areias bituminosas, portanto as fontes não convencionais de combustíveis fósseis, a verdade é que este pico de petróleo não só não aconteceu, como se mantiveram e até aumentaram a produção de petróleo e gás nos últimos anos, drasticamente. Os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor mundial de combustíveis fósseis devido exatamente à fracturação hidráulica, portanto, à descoberta de reservas muito mais difíceis de extrair, que também são muito mais caras, exatamente pelo mesmo motivo, e que são energeticamente muito mais irracionais, porque é preciso gastar cada vez mais energia para obter a mesma quantidade de energia que está dentro de um barril. E há quem diga que, aliás, muito ligado à crise que atualmente estamos a viver, que 2019 terá sido o ano do pico da indústria petrolífera e que agora vai começar a sua inevitável e muito desejada queda. Mas, no entanto, é preciso não sermos ingênuos e sabemos que a pressão para resgatar a indústria será brutal e a maior parte dos governos vai sentir a pressão para concretizar este resgate e apostar num regresso ao crescimento económico baseado em combustíveis fósseis e até, provavelmente, como já está a acontecer em alguns países, a começar a desmantelar os compromissos climáticos que foram assumidos nos últimos anos. Mas uma coisa é certa, não vão ser os privados a liderar este processo. Todo o investimento no médio e no curto prazo será investimento público. Mas, neste momento, há um banho de sangue na indústria. A guerra dos preços, que é liderada pela Arábia Saudita, mas com o apoio também da Rússia, levou a uma queda de preços para o valor mais baixo das últimas 2 décadas, portanto, atingiu-se agora um valor próximo daquele que era o preço do barril de petróleo em 2002 e poderá continuar a descer.
As ações das petrolíferas caíram para cerca de metade e 2/3 de todo o investimento que existia caiu, desapareceu. Há mercados nacionais onde os preços do petróleo já são negativos, portanto, os produtores estão a pagar para quem receba o petróleo, porque os locais de armazenamento estão a ficar cheios e saturados, e por isso muitos poços de petróleo foram fechados, e em breve, em muitos locais, será necessário parar de produzir, porque não há onde colocar nem o produto bruto, nem o produto refinado, nem o gás liquefeito, nem o gasoso. E como as fábricas também não produzem, os caminhões não transportam, os navios não navegam, os aviões não voam e os carros não andam. E, portanto, a economia mundial viciada em petróleo e gás está neste momento no desmame. Mas não devemos ter nenhumas dúvidas de que estes traficantes da morte, que sabem da crise climática há décadas e sabem da sua responsabilidade direta na crise climática, pelo menos há 4 décadas, eles obviamente vão voltar a tentar viciar a economia em petróleo e gás. O grave problema para eles, mesmo que a crise de saúde pública acabasse agora, não há nenhuma possibilidade de uma recuperação rápida das indústrias-chave para o modelo de negócio, como seja turismo de massas, a aviação ou o comércio internacional. Aliás, o facto dos Estados Unidos ou a Turquia andarem a assaltar aviões com material médico destinado a outros países dá-nos sinais disso mesmo. Mas não nos devemos enganar. A indústria petrolífera sempre viveu pendurada nos governos. Para começar, guerras em locais onde havia matérias-primas e queriam aceder para invadir, para colonizar, até recolonizar esses povos, para isentar, os governos servem também para isentar estas indústrias de impostos, promover o uso totalmente irracional em vez de diversificar as fontes energéticas, travar a ação climática, aumentar os lucros e retirar os seus impactos de qualquer equação. Governos como o americano, como o russo, como o saudita, são portas giratórias. O facto do Rex Tillerson ter sido o secretário de Estado do Trump só torna isso mais evidente. Ele era muito próximo também do Putin, portanto, não só é um governo, não só há uma grande ligação com os governos nacionais, mas uma grande relação entre os vários governos. E também esta promiscuidade em relação aos governos fez com que tivessem uma enorme capacidade de travar a ação climática e de controlar os governos para aumentar os seus lucros sempre e reduzir quaisquer impactos da sua atividade da equação. E, portanto, os governos como o americano, o russo, o saudita, são comandados pela indústria fóssil e, portanto, não devemos acreditar na simplicidade da análise de que acabou o seu poder. Porque eles são, na verdade, a espinha dorsal do capitalismo global. E agora queria dar-vos apresentar-vos aqui uma coisa muito gira. Um jogo que já é de 2008, chama-se Oligarchy, e é um jogo sobre como funciona a indústria petrolífera, um bocado desde o início dos anos 40, portanto, logo a seguir à Segunda Guerra. E este jogo pode ser jogado online ou pode-se fazer o download no site molindustria, com 2ls.org. O que é que nós fazemos? Somos uma indústria petrolífera. No início não temos acesso a governos, temos acesso às reservas do Texas, é proibido explorar petróleo e gás no Alasca por causa dos animais. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer sondagens para saber onde é que há combustíveis fósseis, onde é que há petróleo. Depois vamos instalar poços de petróleo. E depois existem 5 sítios no mundo: a Venezuela, a Nigéria, o Iraque. E depois o que é que vamos fazer? O tempo vai passando, vão passando os anos,
Depois, sempre que há eleições, nós podemos participar, patrocinando um ou outro governo, portanto, os democratas ou os republicanos nos Estados Unidos. Vamos aqui alimentando ou o burro ou o elefante. E se tivermos patrocinado o suficiente, em particular o que ganhou, passamos a ter um presidente oleado. Quando temos um presidente oleado, o que é que passamos a poder comandar? A política de Estado, a política, principalmente a política internacional. Está a demorar um bocadinho esta eleição, está a ser concorrida. Podemos dar a todos, isto é, o mais fácil é dar a toda a gente e ficamos com dinheiro e ficamos com uma influência total. E agora, pronto, temos acesso ao presidente e conseguimos terminar aquilo que é a política. Quando não estamos a fazer dinheiro suficiente, os acionistas consideram despedir-nos. Portanto, o que é preciso fazer? É preciso abrir novos campos de exploração, financiar política externa que consegue destruir os outros países, que consegue fazer-nos aceder aos recursos dos outros países e, na verdade, dominar toda a política mundial, fazendo, obviamente, oscilar os preços do petróleo. Quando há um problema de, por exemplo, povos nativos que não querem que se faça aquilo que se está a fazer, não há nenhum problema, pode-se subornar o governo. Pronto, é um jogo que vocês podem se divertir a ver em vossa casa. Só tem 2 desfechos possíveis. Não vos vou fazer um spoiler sobre aqueles que são os principais desfechos. Vou voltar aqui só rapidamente à situação atual. Os governos do G20 já prevêem gastar até 5 bilhões de dólares para estimular a economia global que está a ser arrasada pelo surto de coronavírus. A questão de como é que eles vão aplicar esses 5 bilhões de dólares é que é importante. Porque, por exemplo, dos 2 bilhões de dólares que os Estados Unidos disponibilizaram, pelo menos 60 mil milhões foram oferecidos às transportadoras aéreas e foram também oferecidos empréstimos de baixo custo às petrolíferas. No Canadá vai acontecer o mesmo. Isto significa que os governos estão inequivocamente apostados numa recuperação exatamente igual à situação que nos trouxe até agora. Isto é, caminho do colapso climático. Mas também é preciso dizer que a maior parte do dinheiro enfiado agora nestas empresas vai simplesmente evaporar, porque a recuperação económica vai ficar sempre adiada, pelo menos até novembro, uma vez que o medo de um segundo pico de infecção em setembro é bastante real. Quer ele aconteça, quer não aconteça, não vai haver investimento privado, claramente, porque o capital pela-se de medo de perder dinheiro sem ter qualquer recuperação. Mas eu acho que, apesar deste dinheiro que agora vai ser enfiado nas petrolíferas provavelmente desaparecer, em alguns meses a maior parte destas petrolíferas vão ser, para todos os efeitos, nacionalizadas. No entanto, a Rússia e a Arábia Saudita estão a aproveitar o momento para arruinar a indústria fóssil não convencional, portanto, o fracking e também as areias bituminosas, isto é, as indústrias do Canadá e dos Estados Unidos, estão a aumentar a produção neste momento quando a procura cai drasticamente. E estão a tornar as empresas privadas ocidentais basicamente inviáveis sempre que não tiverem um apoio público massivo, isto é, dinheiro. Eu acho que se os governos forem deixados tranquilamente em paz, vão resgatar a indústria fóssil com o dinheiro dos nossos impostos. E vão colocar-nos a financiar ainda mais diretamente o nosso próprio colapso, num momento dramático para a humanidade, em que precisamos de voltar a economia para a recuperação da população, mas também para a recuperação do ecossistema global, que está profundamente danificado pelo capitalismo. Se não houver uma enorme pressão popular, se não houver uma mobilização social massiva para evitar isto, estas empresas vão ser nacionalizadas
e depois vão ser geridas com prejuízos catastróficos para garantir o nosso suicídio civilizacional. Portanto, nós precisamos de mobilizar-nos para, depois de nacionalizadas, estas empresas serem transformadas em empresas energéticas não fósseis e de serviços logísticos para construir novas redes energéticas que sejam redimensionadas e adequadas a uma nova economia totalmente diferente daquela que existiu nas últimas décadas. Nos Estados, portanto, é preciso mesmo fechar finalmente a torneira à indústria fóssil e virar esse capítulo da história da humanidade. Nos estados de emergência que temos falado, portanto, acho que já vamos para aí na 10ª edição, temos falado principalmente dos graves problemas, secas, cheias, portanto, tudo aquilo da crise climática que já conhecíamos, mas existem também muitos esforços importantes e alguns com sucesso para recuperar e até melhorar as condições de sistemas naturais, de ciclos biológicos e de ecossistemas em geral. Porque nós, enquanto espécie, não estamos destinados a destruir ecossistemas ou a extrair deles apenas aquilo que nos interessa imediatamente. Essa não é a natureza humana, não há natureza humana. Esta é apenas a natureza do sistema de produção capitalista em que nós vivemos. Nós podemos viver em locais e em ambientes vários e não só termos um razoável nível de harmonia com os mesmos sistemas, mas até melhorá-los e beneficiar os seus ciclos. No entanto, há um elevado nível de destruição que já existe. Nós temos falado nos últimos estados de emergência do elevado nível de degradação da Grande Barreira do Coral na Austrália, e eu ia falar-vos exatamente de um esforço muito grande que existe para recuperar esses ecossistemas. E estamos a falar concretamente de cientistas do Instituto Australiano de Ciência Marinha que estão a tentar encontrar maneiras de utilizar as características de determinados tipos de coral que resistem em temperaturas muito altas para salvar o conjunto do Recife, porque há um aumento geral da temperatura nas águas à volta do Recife. Para isso, eles estão a cruzar espécies diferentes num aquário de investigação para testar como é que eles depois aguentam as temperaturas mais altas na água. Já existem alguns híbridos a ser colocados experimentalmente nos recifes, com bons resultados. Deixem-me só ver se eu consigo mudar aqui. Está difícil. Mas isto é uma estratégia bastante razoável no sentido de conseguir, através da mimetização de meios naturais, conseguir recuperar ecossistemas bastante danificados. Nós, quando conhecemos os ciclos, quando conhecemos a capacidade que os ciclos têm de se regenerar, quando conhecemos bem esses processos, o que é que podemos ter? Podemos ter um benefício dado a esses ecossistemas e, portanto, neste momento já há vários híbridos que misturam corais de diferentes zonas da Grande Barreira do Coral, e estes híbridos têm resistido bastante melhor às temperaturas elevadas do que os corais originais. Nós não sabemos hoje exatamente quais é que vão ser as condições nessas localizações daqui a 10 ou daqui a 20 ou daqui a 30 anos, mas a monitorização permanente e a procura de soluções que copiam os ciclos naturais ou que mimetizam-nos são das principais ferramentas que temos para preservar e até para recuperar ecossistemas destruídos e danificados, porque, na verdade, justiça climática não é apenas parar a loucura da crise climática, como os combustíveis fósseis que estivemos a falar até há pouco, implica mesmo recuperar os muitos dados provocados neste que é o único ambiente em que podemos viver. Por isso é que quando estamos a falar de não há planeta B, é essa clara verdade. Mas nós não estamos a tentar salvar só o planeta, nós estamos a tentar salvar-nos a nós mesmos, porque a nossa dependência deste meio onde nós vivemos é absoluta, e precisamos de cada vez mais
ter uma ciência e ter uma política voltada para recuperar, travar o dano que tem sido feito reiteradamente nas últimas décadas, em particular, e temos que saber que esses danos não são algo que nos é natural e que nós só assim é que nós agimos. Nós, mesmo que tivéssemos uma natureza humana e que essa natureza humana fosse destruir coisas, nós temos uma opção monumental, sempre. Nós podemos sempre escolher mudar de caminho. Nós não estamos fadados, não há um destino para nós enquanto espécie. O nosso destino é aquele que nós construímos em conjunto e, por isso, se nós fizermos um enorme esforço conjunto, podemos, de facto, acabar com a emergência climática, mas isso significa mesmo mudar a maneira como nós vemos o mundo e a maneira como nós nos relacionamos com esse mundo e também uns com os outros, porque, na verdade, estamos a falar da mesma coisa. Este foi mais um Estado de Emergência Climática. Podem continuar a seguir-nos através das nossas redes sociais. Despeço-me com um abraço e até já.